Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Eu não sei qual é o horário que você escolheu para estar aqui hoje assistindo a essa aula, mas eu desejo que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que consiga aplicar as informações aqui deste curso na prática aí no seu escritório com o seu cliente previdenciário, né? Analisar o CNIS, saber analisar o CNIS é super importante para o advogado previdenciário, para ele fazer os pedidos de concessão de benefício, planejamento previdenciário, né, que hoje é muito falado no planejamento previdenciário. Então, o jeito de começar a fazer todos esses trabalhos, esses serviços jurídicos, é analisando o CNIS. Então, veja a importância da nossa aula de hoje. E vamos começar o nosso curso, né? Deixa eu aqui me apresentar para vocês. Eu me chamo Daniele Alves de Moura, sou advogada desde 2020, advogada especialista em direito previdenciário, sou sócia do escritório de advocacia, que é o Melo Moura Advogados Associados, e nós estamos localizados na cidade de Sorocaba, São Paulo, né? Sou responsável aqui pelo setor do direito previdenciário, das demandas previdenciárias e minha caminhada com o direito previdenciário não começou em 2020, começou lá em 2017, quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio no escritório que era especialista em direito previdenciário. Na época, esse estágio não me pegou, não me apaixonei pelo direito previdenciário na época, mas tudo que eu tive a oportunidade de aprender lá me serviu para quando eu virei advogada, fui me aventurar na advocacia autônoma, né? Com os meus primeiros clientes ali que vinham da minha família, amigos da minha família, me serviu de base para eu começar a pegar esses processos previdenciários e assim eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Então, é isso. Tenho aqui a rede social que eu mais uso, que é o Instagram, que é danieelemoura.adv. Então, pode me seguir lá, pode mandar direct se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode mandar lá. E eu sugiro que mande lá, porque é mais fácil para eu responder, é mais rápido, mas também pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, ou até mesmo a sua crítica lá no meu e-mail que está aí na tela para vocês, tá? Então, vamos começar o nosso curso? Então, nosso curso é sobre como analisar o CNIS. E o objetivo dele é trazer informações principalmente para as pessoas que estão iniciando na advocacia previdenciária, tá? Então, vamos começar do zero. Informações básicas até o avançado, tá bom? Então, vamos começar analisando, né, descobrindo o que é o CNIS. CNIS é a sigla para Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um banco de dados criado pelo governo federal lá em 1989. Esse banco de dados, ele armazena as informações previdenciárias dos segurados do INSS. Guarda essa informação. São informações dos segurados do INSS. Então, o CNIS, ele apresenta esses dados dos vínculos empregatícios dos segurados desde 1976, dos recolhimentos dos contribuintes individuais desde 1979 e as remunerações mensais desde 1990. Então, essa é uma informação que eu gostaria de trazer para vocês, porque o CNIS a gente muito se confunde com um documento, né? Com o próprio extrato previdenciário. Então, aqui eu desejo muito que você já tenha visto um CNIS em mãos, né? Em mãos ou na tela do seu computador, porque hoje em dia a gente não imprime mais, né? Então eu desejo muito que você já tenha visto, porque se você não viu, eu vou falar para você. Veja o seu agora, faça o seu cadastro no INSS. Se já tem cadastro no gov.br, usa a mesma senha, acessa o meu INSS seu e pega lá o seu CNIS para observar. E vamos analisar o seu CNIS aqui juntos, tá? É muito importante que você já tenha ali
um acesso a esse tipo de documento para a gente aproveitar melhor a aula aqui, tá bom? Então, o extrato previdenciário, o mais conhecido como CNIS, é um documento que apresenta o histórico de todos os vínculos, remunerações, as contribuições previdenciárias do segurado do INSS, tá? As informações que constam no CNIS, elas gozam de presunção de veracidade e constituem prova plena, né, de acordo lá com o artigo 19 do Decreto 3.048 de 99. No entanto, os CNIS mais atuais, eles já vêm com uma informação no rodapé dizendo que as informações ali podem ser contestadas a qualquer momento. Então, é muito importante que o segurado ele tenha ciência disso e tenha a documentação ali para comprovar o que for necessário, caso o INSS venha contestar alguma informação, tá? Esse documento, o CNIS, é o documento mais importante para nós, advogados, que atuamos na área do direito previdenciário, para realizar o atendimento ao cliente, a análise de concessão, né, se o cliente já tem direito à aposentadoria, se não tem, cliente que já deu entrada antes no pedido de aposentadoria foi indeferido. Quando fomos olhar esse processo administrativo juntamente com o CNIS, entender por quê? Por que o INSS indeferiu aquele pedido, tá? E aí a gente tomar as devidas providências judiciais, se for o caso, né? Se não for o caso, fazer um novo requerimento lá no meu INSS. E para a realização do planejamento previdenciário, um documento super importante. E como que a gente vai acessar essas informações? Então, a gente consegue rapidinho o CNIS, a gente entrando lá no site do meu INSS ou no aplicativo, o próprio cliente mesmo ele pode entrar, ele pode te mandar esse documento. E você pode também, através do uso da senha do cliente, acessar o portal e, né, baixar esse documento no seu computador. O que eu aconselho aqui, aí trazendo a prática aqui para o nosso curso. Sempre que você for usar a senha de um cliente, você vai pedir para ele assinar um termo de autorização de uso dessa senha. E nesse documento vai estar dizendo lá que ele não pode mudar a senha, e se mudar, informar, tá? Porque pode acontecer do cliente depois mudar a senha, a gente perde o acesso. Então a gente tem que ter acesso, principalmente quando a gente está fazendo um pedido de concessão de aposentadoria, que o INSS pode abrir um cumprimento de exigência, mesmo que a gente use o INSS digital, a gente precisa ter acesso ao meu INSS do cliente. Vou deixar aqui para vocês, quem quiser um modelo desse documento, me manda um oi lá no direct do Instagram, que eu deixei aqui nos slides anteriores, me manda lá um direct falando que veio da aula da Inove, de como analisar o CNIS, e que você deseja um modelo desse documento, para você ter ele aí no seu escritório, para você também fazer uso dele, tá bom? Que eu mando para você. Assim que você me mandar, eu já mando para você, tá bom? Então, né, a gente acessa lá o meu INSS. Se você não tem nenhum cliente previdenciário ainda, aproveita para acessar o meu INSS seu. Então, quando a gente entra na primeira tela, a gente pode ser que tenha nesses quadradinhos o extrato que nem já fica mais fácil ali, né? Um atalho ali, a gente já entra. Mas se não tiver, a gente vai digitar ali na barra de pesquisa que nem esse extrato de contribuição, que ele já vai aparecer ali pra gente. Então a gente acessa por ali. Quando a gente acessa, ele já vai abrir um CNIS ali na forma, no site ali. Eu, sinceramente, não consigo ler as informações ali do jeito que o site apresenta. Eu preciso achar o documento em PDF. Eu não sei como que você vai se adaptar aí, mas eu sugiro que você baixe ele em PDF. Então, você rola a página até o final, baixa em PDF e ele vai te dar 3 opções de CNIS, tá? A primeira opção são com remunerações previdenciárias. A segunda opção, relações previdenciárias e remunerações. E de ano civil. Então, aqui, o primeiro CNIS que ele sugere lá vai ter só as informações previdenciárias. Quais os vínculos, data de início, data fim. O segundo CNIS é a opção mais completa e é a opção que a gente precisa para analisar o CNIS de forma completa. Que lá vão ter os vínculos, né? E as remunerações. E o de ano civil,
a última opção ali, que tem as informações de contribuições ano a ano a partir da reforma da Previdência, tá? Outra informação aqui para a gente finalizar essa parte do CNIS, de apresentação do CNIS, é que além da gente conseguir o CNIS nos portais do meu INSS, o site e o aplicativo, e de forma física na agência do INSS, né, a gente também consegue esse documento. Quem é correntista da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, consegue esse documento através do Internet Bank, tá? Então, como que nós vamos analisar o CNIS? Aqui no documento, no slide, eu não trouxe, mas tem um documento aqui que eu trouxe aqui em PDF que vão ter lá, isso que eu vou falar para vocês agora. O próprio documento, o próprio CNIS, ele vai trazer para a gente informações em quadros, tá? Então, a gente tem o primeiro quadro, que são das informações pessoais, segundo quadro, que são os vínculos, e assim vai, até o final do documento. Então, com base nisso, a melhor forma da gente analisar o CNIS é a gente analisar esses quadros, analisar o CNIS por quadros, passo a passo. Assim a gente consegue fazer uma análise completa com todos os dados que estão ali, batendo com os documentos que o cliente apresentar, tá? Então, essa é uma forma, né? Essa forma que eu vou apresentar para vocês é uma forma da gente analisar o CNIS passo a passo, quadro a quadro, né? Para a gente ter todas as informações ali completas. Então, o primeiro passo é a comparação com os documentos. O segundo passo é análise dos dados pessoais. O terceiro é análise dos vínculos. Quarto, remunerações. E por último, quinto passo, vamos analisar os indicadores que aquele CNIS apresentar. Então, o primeiro passo é o passo da comparação. Não existe a gente analisar o CNIS sem comparar com outros documentos, tá? A gente até pode ali, num atendimento, o cliente chegou, você quer passar alguma informação para ele, você fala, vou analisar aqui, baixar o seu CNIS, ver mais ou menos ali quanto tempo você tem de tempo de contribuição, jogar no programa de cálculo e passar, né, vomitar ali a informação para o seu cliente, mas isso não é recomendado, tá? Até porque essa informação assim, só com base no CNIS, o próprio INSS já dá para o seu cliente, que é lá no simulador de aposentadoria. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente pensar em analisar o CNIS, a gente precisa pedir uma documentação para o cliente. E qual é essa documentação? A principal, a básica, para a gente começar a conversar. Então, a gente vai pedir para o cliente RG e CPF, carteira de trabalho, se tiver mais de uma carteira, para ele apresentar todas as carteiras. E aqui, pessoal, você é tentar analisar a carteira física. Tem muito cliente que entra em contato com a gente e vai querer mandar a carteira digital. Não é interessante se ele tem a carteira física, é interessante que ele apresente para nós a carteira física, tá bom? E aí apresentar todos que ele tiver, a não ser que ele tenha perdido. Aí não tem o que fazer. Mas se ele tem, a gente precisa olhar a carteira física, tá? Então, outro documento também é o carnê. O carnê laranja, não sei se vocês já viram, que vende em papelaria. E aí o contribuinte individual e facultativo fazem as contribuições de pagamento para a Previdência através desse carnê. Ó, esse carnê aqui. Esse carnê, tá bom? Ele é assim, eu não sei se vocês já viram um desse, mas é esse aqui. Quando eu falo carnê, é esse aqui, tá bom? Guia GPS é como se fosse o carnê, só que você consegue guia de cada mês lá acessando ali vai ser emitido pela Receita Federal, tudo, mas você consegue acessar pelo meu INSS. Antes de logar, tem a opção ali embaixo, logo abaixo, né, para você inserir os seus dados. Ele vai ter a opção para emissão de guia GPS. Então, você acessa por ali, consegue emitir mês a mês. É importante que o cliente guarde essas guias, faça o pagamento e guarde
as guias com comprovante de pagamento para, se necessário, a gente apresentar lá para o INSS depois, tá bom? Então, se ele tem essas guias, vamos pedir todas. Carnê também. Tem carnê? Tem 20 carnês. A gente vai pedir todos e vamos analisar todos, tá? É um pouco, demanda muita atenção, muito cuidado, mas é tranquilo, tá, pessoal? Então, se a pessoa tem atividade especial, exerceu atividade especial, que são aquelas nocivas à saúde, com agentes químicos, exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, a gente também tem que analisar o PPP, para ver se aquele período, de fato, ele vai ser considerado especial e vai contar como um tempo especial para uma aposentadoria especial ou converter aquele tempo especial para uma aposentadoria comum. Então, a gente precisa olhar esse documento também. Ele é essencial quando tem atividade especial, tá bom? E analisar esse documento de PPP é outra forma também que tem que ser analisado com muito cuidado, que não vamos falar aqui nesse curso, tá bom? Então, além daqueles documentos, às vezes pode ser necessário que a gente faça pedidos de documentação complementar, que tenha alguma informação ali na documentação do cliente que faça com que ele tenha que demonstrar algum período, alguns salários, algumas informações. Então, a gente vai pedir documentação complementar para a gente analisar, para ver se aquilo cabe ou não cabe no CNIS. Se tem como a gente acrescentar, a gente vai mais para frente como faz tudo isso, tá? Aí a gente pede documentação complementar e um exemplo aqui de documentação complementar que você pode pedir são o extrato analíticos do FGTS, contrato individual de trabalho ou da rescisão do contrato de trabalho, recibos de pagamento, olerites, o que o cliente tiver que for necessário para comprovar ali vínculo, tempo de contribuição ou remuneração, tá bom? Então, o primeiro passo sempre é solicitar a documentação necessária. Não tem como fugir, gente. Não tem como analisar o CNIS sem a documentação necessária. O segundo passo é a análise dos dados pessoais. Então, ali, como eu falei para vocês, né? Sempre lembrar, o próprio documento, ele traz pra gente quadros. Então, o primeiro quadro que ele traz são os dados pessoais ali do segurado, né? Ali ele traz como identificação do filiado. Então, ele vai trazer ali NIT, data de nascimento, CPF, nome e nome da mãe. Qual que é o documento para a gente analisar esse quadro do CNIS? É o RG, o CPF ou a CNH do cliente, tá? A gente vai bater ali as informações para ver se tá tudo ok, se o nome tá ok, o nome da mãe tá ok, CPF tá ok, data de nascimento ok. Por quê? Isso é muito importante. Muito importante que todos esses dados estejam ali corretos. Porque isso lá no futuro pode prejudicar o cliente quando ele for fazer o pedido de aposentadoria dele. Aí ele vai lá fazer o pedido de aposentadoria dele lá no INSS. Quando ele for finalizar o pedido, ele não vai conseguir. O próprio sistema não vai permitir que ele faça nenhum pedido. Ou então ele pode conseguir fazer o pedido, pode ter a aposentadoria concedida, mas aí o que vai acontecer, se o INSS cismar com os dados dele, cortar a aposentadoria do nada. Aí ele vai bater lá na porta do seu escritório falando: doutor, doutora, cortaram a aposentadoria, mas o meu tempo de contribuição estava tudo certo. O que aconteceu? Vai ver, são os dados que estão errados. Então é muito importante. Verificou que tem erro? Já vão consertar. Outra informação também que consta nesse primeiro quadro é o NIT, né? O NIT é o número de identificação do trabalhador e é importante sempre verificar se ele tem um ou se ele tem mais de um. Geralmente, quando o cliente tem mais de um NIT, ele sabe. Ele sabe e ele vai te falar, tá? Nunca aconteceu no cliente que tem mais de um NIT ele não contar para mim. Não sei como que vai ser com os seus clientes aí, mas os meus geralmente eles sabem. Então, a gente tem que analisar no CNIS se ele tem mais de um no próprio documento CNIS. Então, como a gente analisa isso? Lá no primeiro quadro, que é esse primeiro aqui, vai ter o número de NIT. Não vai ter todos os NITs ali. Se ele tiver mais de um, não vai constar todos, vai constar o principal. Mas, quando a gente desce para o segundo quadro, que é de relações previdenciárias, vai constar o NIT lá
em alguns campos. Então, o que é comum? O cliente trabalhou registrado e aí, gente, tá dando tempo aqui da aula, eu vou precisar pausar, a gente já volta, tá bom?